Olá pessoal, a ideia deste vídeo é construir esse relógio que vocês estão vendo a imagem aí na tela. É um relógio em MDF, um projeto que eu baixei de um site chamado Cuts 3D. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser baixar e dar uma olhada no arquivo. Na verdade o projeto é só um arquivo CDR do CorelDRAW e eu baixei esse arquivo, importei no Inkscape, depois eu importei ele no Lightburn para poder cortar o MDF. E eu vou mostrar para vocês agora o CNC Laser cortando esse projeto. E a ideia é eu dar esse relógio de presente para o meu pai daqui a alguns dias. Na verdade, o aniversário dele já até passou. E eu tive alguns problemas aqui com esse celular antigo que eu gravo esses vídeos. Ele perdeu essa primeira parte do vídeo onde eu explico qual que seria o projeto. Eu já terminei o projeto, na verdade, eu já até entreguei para o meu pai o presente, ficou bem legal. E a ideia é construir esse relógio. Eu comprei algumas máquinas no Mercado Livre por R$17 cada uma. Duas já haviam chegado quando eu comecei esse projeto. Uma ainda estava para chegar, vocês vão me ouvir mencionando isso mais para frente. E também neste momento, eu ainda estava na dúvida se eu ia pintar ele de branco, como está aí na imagem, ou se eu ia fazer alguma montagem de preto com dourado, que é uma ideia que eu tive durante o tempo que eu estava pensando em construir esse relógio. Então eu espero que vocês gostem do resultado final, eu gostei bastante. E vamos lá então, vamos partir para o corte da base do relógio em MDF. Bem pessoal, vocês puderam acompanhar aí mais de 3 horas de corte.
mas o resultado ficou excelente. Eu cortei ali numa velocidade menor, como vocês viram na minha tela, alguns de vocês devem ter percebido. Ao invés dos 160 mm por minuto, que é o padrão para esse tipo de material, esse tipo de corte, eu acabei colocando 120. Então o laser passou com 100% de intensidade numa velocidade mais baixa para garantir esse corte perfeito. E o corte de fato ficou perfeito. Vocês viram quando eu removi a peça ali da cortadora, da CNC Laser. Ela praticamente saiu pronta e todas as pecinhas que não tinham destacado ainda, foi só a questão de balançar essa peça aqui rapidamente, todas elas caíram no chão. Então o corte realmente ficou perfeito, não poderia ter ficado melhor esse corte, eu estou muito feliz com o resultado. E agora eu só preciso decidir se eu vou pintar essa peça de preto ou branco. Nesse meio tempo que estava cortando aqui, por incrível que pareça, durante o corte, os motores chegaram, né, as máquinas aqui do relógio chegaram, então tem esse kit aqui com os ponteiros brancos, como eu mencionei para vocês. Então, inclusive o ponteiro dos segundos brancos, eu queria que fosse um ponteiro vermelho, mas ele veio branco aqui. Na foto do anúncio estava vermelho, mas tudo bem. Comprei esse outro kit aqui também, que tem os ponteiros dourados. E esse sim, o ponteiro dourado, inclusive de segundos, mas embaixo ele está vermelho, então eu estou vendo que a cor original dele é vermelha. Mas no caso aqui ele vem pintado dourado por cima. E pode ser que eu faça um jogo aqui com esses ponteiros dourados, eu ainda não sei o que eu vou fazer. O kit também veio, esse segundo kit também veio com os números aqui prateados, que eu não vou utilizar. Mas é interessante se você estiver imprimindo um relógio na impressora, não sei, em algum papel com gramatura mais alta, uma gramatura maior. Pode ser que seja interessante só imprimir o relógio e colar aqui esses números e fazer aqui o relógio de parede com esse material. Bem interessante mesmo. Para pintar isso daqui, eu vou utilizar essas tintas da Rust-Oleum. Já me falaram que essas tintas são as melhores que existem, mas eu não tenho nenhuma classificação para falar se elas são boas ou não, exceto o preço. Porque só esse fundo aqui é uns R$60, esse Ultra Cover 2X. Então eu comprei no Mercado Livre uns R$60 esse daqui. Essas tintas aqui, essa preta também por volta de uns 60 a 70 reais. Essa outra dourada aqui, quase 100 reais essa tinta, mas ela é muito bonita. Eu já utilizei ela para outros trabalhos aqui em casa. É um dourado muito bonito, é o tom de dourado mais bonito que eu já vi de spray assim. Então eu tenho essas três tintas aqui. Eu vou passar esse fundo para madeira e metal. E ela já vai me dar uma boa ideia de como essa peça ficaria branca. Mas a minha intenção é realmente fazer a frente da peça preta com o fundo dourado. E o fundo, eu digo, quando você olhar ela em certo ângulo assim, você vai ver que essas partes aqui que estão em preto por conta do corte a laser, elas são douradas e a frente aqui é preta. Eu acho que ia ficar um efeito bastante legal com esses ponteiros dourados aqui inclusive, mas o de segundos eu ainda queria que o ponteiro de segundos tivesse vindo vermelho. Eu comprei uma outra máquina que ainda não chegou, eu comprei 3, só chegaram 2. Eu não sei se foi um erro do Mercado Livre ou se eles realmente ainda não conseguiram entregar. Mas essa outra máquina deve vir o ponteiro vermelho e aí sem nenhum problema eu utilizo o ponteiro desse outro kit. Se não, eu posso ver de arrancar essa tinta desse ponteiro aqui, do ponteiro dourado, ou mesmo utilizar o ponteiro branco por enquanto. Talvez fique legal também com o fundo preto, o ponteiro branco. Eu não sei como que vai ficar aqui a montagem. Mas vamos partir para a pintura e na hora da montagem a gente vê o que faz com os ponteiros. Bem, vocês puderam acompanhar a primeira mão que eu passei de Prime aqui, desse fundo branco. Confesso que balançou meu coração deixar essa peça aqui branca, porque ficou bem bonito. Eu já dei outras demãos aqui, então eu acabei dando uma outra demão aqui na parte da frente. E dei uma demão aqui rápida também na parte de trás. E como eu estava dizendo, eu fiquei bastante tentado a deixar essa peça branca, assim como na foto original. Mesmo utilizando os ponteiros dourados, ou os ponteiros pretos, eu acho que ia ficar bem legal o visual. Mas eu vou me ater ao meu plano, finalização preta, com os ponteiros dourados também. Então fazendo aí a composição do dourado de trás do relógio e aqui da espessura do material, com o dourado aqui dos ponteiros.
e o ponteiro de segundos vermelho. Eu vou esperar aquela outra máquina chegar que tem o ponteiro vermelho, então eu vou fazer essa composição. A parte da frente preta, atrás dourada, e os ponteiros dourados, ponteiros de horas e minutos dourados, e o ponteiro de segundos vermelho. Vou dar a primeira demão agora de tinta preta, e acredito que vocês vão poder acompanhar aí no vídeo. Bem pessoal, para essa próxima camada de tinta dourada, eu coloquei a peça do relógio em cima de uma placa de aço de 50 por 50 e além disso em cima de uma placa de isopor por cima dessa placa de aço, para que a superfície ficasse o mais regular possível. A ideia aqui é proteger a parte da frente que já está pintada de preto e pintar de dourado só mesmo a parte exposta. Por cima ali do relógio vocês podem ver um ímã enrolado em papel para fazer uma força ali a mais, pressionando a peça contra o isopor para proteger a parte já pintada da frente. Isso é uma tentativa, vamos ver se isso funciona. Se não funcionar, eu dou uma nova mão de tinta preta na parte da frente e acredito que vai ficar legal mesmo assim. O que eu não esperava ver é que a tinta começasse a comer o isopor como ela começou agora. Mas parece que vai ficar legal. Bem pessoal, enquanto a tinta seca, eu parei aqui para dar uma olhada mais de perto nessas máquinas de relógio. E essa daqui é a máquina nova que chegou, que eu falei que vinha com ponteiro vermelho de segundos, então o ponteiro está aqui. E uma coisa que eu acabei percebendo foi durante os testes aqui dessas duas máquinas, eu tenho 3 máquinas então agora, 2 idênticas, né, que eram as 2 primeiras que chegaram, e essa nova que chegou. E essas 2 idênticas são aquelas máquinas de movimento contínuo. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer. Com o ponteiro dos segundos aqui fica fácil de visualizar. Então vocês veem que ele não faz o tic-tac. Ele tem esse movimento contínuo que vai vagarosamente passando os segundos aqui. E eu gostaria, como o relógio tem um visual um pouco mais clássico, eu gostaria que ele fizesse o tic-tac. E essa máquina nova aqui, ela faz esse tic-tac, ela tem esse movimento de tic-tac. Então tá lá, é esse movimento aqui que eu gostaria para esse relógio que eu estou montando. No entanto, esse movimento que faz o tic-tac, ele tem esse eixo aqui do parafuso maior. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Sim, acredito que sim. Tem esse eixo aqui maior onde a gente encaixa o parafuso para colar ali no MDF, para segurar essas máquinas no MDF. Então o que eu vou tentar fazer agora, enquanto a tinta seca, é fazer essa troca. Eu quero trocar, na verdade, esse eixo aqui por um eixo menor, para que eu tenha uma máquina com eixo menor que faça tic-tac. Eu já abri esses relógios aqui algumas vezes, anos passados, muito tempo atrás, e eu sei que eles são bastante sensíveis, bastante delicados de serem abertos. Então eu vou fazer isso com bastante cuidado aqui. Vamos ver se eu consigo trocar. Eu não sei se isso daqui vai ser embutido nessa parte de plástico, mas se ela for embutida nessa parte de plástico, eu vou tentar trocar essas 2 partes de plástico. Vamos tentar fazer essa transfusão aqui. Então começando por esse transparente, que dá até pra gente ver alguma coisa do mecanismo ali dentro. Acredito que eu devesse ter que tirar essa rodinha de ajuste antes, isso. Então ela é destacada aqui. Aqui nós temos uma última garrinha. E aí está, então esse daqui de movimento contínuo, inclusive ficou uma engrenagem aqui na tampa. E vamos abrir agora do tic-tac para a gente ver. Essa tampa é fosca, ela não é transparente. Na verdade a palavra não é fosca, ela é turva. Eu não sei se a palavra é turva. Bem, ela não é transparente. E aqui dá para ver que o mecanismo realmente tem bastante diferença. Não diria bastante diferença, mas tem uma diferença aqui na posição das engrenagens. Mas de resto me parece que é a mesma coisa. Então eu vou proceder aqui com a transferência. E parece que realmente essa parte de bronze ela é fixa no plástico. Exatamente. Ela é meio que fundida aqui no plástico. Vamos separar aqui então essas engrenagens.
E por sorte parece que as peças realmente são idênticas. Então agora nessa daqui eu preciso trazer as peças do que faz o tic-tac. Mas ó, vejam só que esse eixo aqui ele é maior. Então nesse caso eu vou ter que usar esse ponteiro aqui dos... Acredito que esse daqui seja das horas do outro relógio. Mesma coisa para o ponteiro dos minutos. Vejam a diferença de tamanho aqui do ponteiro de minutos. Do que tem o eixo maior para o que tem o eixo menor. Então esse aqui no caso tá igual. Mesma coisa. Então aqui nós devemos ter uma engrenagem intermediária. Nós sabemos que esse carinha é aqui. Então essa engrenagem liga aqui e aqui. Ok. Esse cara é o ponteiro dos segundos. Mas assim como nos outros casos, talvez o ponteiro dos segundos seja maior. O ponteiro dos segundos desse cara aqui é maior. Então eu vou utilizar o ponteiro dos segundos da outra máquina. Ok, parece que está certo. E me parece que vai ser isso, hein? Vamos ver se ela está funcionando antes de colocar esse botão aí atrás. Acredito que não. Acredito que tem alguma coisa errada aqui. A gente talvez precise trocar o circuito também. Me senti voltando no tempo agora. Com esse relógio anti-horário nessa velocidade. Ok, então esse circuito aqui também vai precisar ser trocado. E para isso eu vou ter que desmontar tudo de novo. Vamos ver se agora ele se comporta com o relógio tic-tac. Acredito que sim, porque não tem mais nenhuma peça que a gente possa trocar. E aí está. Então já temos a nossa máquina, só faltando então o relógio em si. Bem, então aqui está o resultado. Vocês viram que eu tive um certo problema ali com o isopor na hora da pintura. Ele acabou grudando em algumas partes aqui da frente do relógio. Eu precisei remover e refazer alguns retoques aqui com a tinta, nada muito grande ou agressivo, mas eu precisei dar uma retocada tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado, era exatamente esse o efeito que eu estava esperando obter dessa pintura. Então essa parte preta na frente, e se a gente olhar ela no ângulo, a gente consegue ver os detalhes em dourado, né? Isso daí em qualquer ângulo na verdade. E é claro, quando estiver próximo à parede, eu espero que a luz solar e a luminosidade do ambiente acabe refletindo aqui nesse fundo dourado e refletindo na parede de volta, colocando uma certa aura dourada aqui nesse relógio preto. Então só falta a gente montar a máquina aqui e finalizar essa construção. Bem pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa construção. Eu achei que ficou bastante legal. Um grande abraço e até a próxima.